Olá meninas, hoje eu acabei de atender uma paciente e eu decidi fazer um vídeo porque eu acho que é um assunto extremamente importante e eu já recebi vários questionamentos a respeito disso aqui no consultório e eu acho que é bem legal a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo muitas pacientes que frequentam a academia e que se preocupam muito com a questão do corpo virem ao consultório e falarem: putz, Bru, eu tô usando pílula anticoncepcional, mas eu tô retendo muito líquido, ou eu passei no nutrólogo e de repente a minha dosagem de testosterona tá mais baixa, isso tá interferindo no ganho de massa magra, eu gostaria de modelar um pouco mais meu corpo, otimizar um pouco mais os resultados da minha academia, o que eu posso fazer? Então, hoje eu vim falar com vocês sobre um outro tipo de método anticoncepcional, que é o anel vaginal. O anel vaginal pode ser uma boa opção para as pacientes que por enquanto não pretendem engravidar e que de repente não querem ter um impacto tão grande sobre a questão da redução dos níveis de testosterona com o uso da pílula anticoncepcional. A gente sabe que a pílula anticoncepcional, ela sofre um processo de metabolização. Então você ingere a pílula, ela passa pelo fígado 2 vezes. E quando ela passa pelo fígado 2 vezes, ela acaba produzindo uma substância que vai se grudar na testosterona. Essa substância é chamada globulina ligadora dos hormônios sexuais. E quanto maior essa globulina, a tendência é que a testosterona caia. E a gente sabe que a testosterona é o hormônio masculino. Tanto homem quanto mulher tem testosterona. Só que a testosterona é o hormônio responsável por gerar uma melhora na libido da mulher, por tonificar a musculatura, pelo ganho de massa magra. Então tem pacientes que se incomodam com isso. Geralmente são pacientes jovens, geralmente são pacientes que frequentam academia. Então é interessante falar um pouco sobre o anel vaginal. Por quê? Aqui no Brasil, o anel vaginal não é muito utilizado, mas nos Estados Unidos e na Europa, ele é um dos métodos anticoncepcionais mais prescritos. Eu vejo que existe um tabu muito grande no uso do anel vaginal. Eu acho que o principal receio das mulheres é saber se ela está colocando o anel vaginal de maneira adequada ou não. E aí eu digo para as minhas pacientes que é como se estivesse colocando um OB. Então, na realidade, o anel vaginal, ele vem dentro de uma caixa, você mantém ele teoricamente refrigerado, não precisa colocar, obviamente, no freezer, mas colocando dentro da geladeira já está adequado. No momento em que você apresentar o fluxo menstrual, você retira essa caixa, abre e vem um anel. Esse anel, ele é uma estrutura moldável e ele é introduzido dentro do canal vaginal. Ele fica dentro do canal vaginal durante 3 semanas. Nesse período, a mulher tem uma vida normal. Pode ter relação sexual sim, dificilmente o anel vaginal vai sair do canal vaginal na hora da relação e tem até descrito em bula que caso o anel vaginal saia durante a relação sexual, é apenas importante lavar o anel com água corrente e reintroduzi-lo. Ele não vai perder a eficácia contraceptiva. Mas basicamente você vai colocar o dedo polegar e o dedo indicador e você vai introduzir dentro do canal vaginal, como eu já disse para vocês, como se fosse um OB, até o fundo do canal vaginal. Não existe uma regra. Ai, Bruno, eu não sei se eu estou colocando certo ou não estou colocando certo. Você vai introduzir até o fundo e deixar o anel lá dentro durante 3 semanas. Nessas 3 semanas você não vai apresentar fluxo menstrual. E aí, depois que passaram essas 3 semanas, com o dedo indicador, você simplesmente introduz ele dentro do canal vaginal e retira. E fica 1 semana sem o anel. Durante essa 1 semana, a tendência é que a menstruação desça. Importante notificar vocês que a menstruação com o uso de anel vaginal, ela é uma menstruação bem pequena. Então tem mulheres que usam o anel vaginal e falam: nossa, Bru, o fluxo vem 1 dia, 2 dias, é comum? Extremamente comum. E aí é um ponto positivo do anel. O anel vaginal ele consegue controlar muito bem o fluxo menstrual. E como eu já disse para vocês, qual que é a importância principal do anel? Ele é um dos métodos anticoncepcionais que menos interfere na produção da testosterona. Então é muito comum para as pacientes que têm esse desejo de utilizarem o anel, elas verem uma redução dessa globulina ligadora dos hormônios sexuais com consequente melhora da testosterona. Então fica a dica de hoje para vocês. Eu acredito que a opção do anel vaginal possa ser uma boa opção para as mulheres que têm o desejo de ganhar um pouco de massa magra, mas, mais uma vez, como eu digo em todos os vídeos que eu gravo, é extremamente importante que vocês passem a avaliação com o médico ginecologista, porque isso daqui é um método anticoncepcional hormonal.
e ele é um método anticoncepcional hormonal combinado. Ele tem 2 hormônios na sua composição, o hormônio estrogênio e o hormônio progesterona. Então, para as pacientes, por exemplo, que são portadoras de pressão alta, para as pacientes que têm diabetes de longa data, para as pacientes que têm má circulação ou já tiveram histórico de trombose, às vezes esse método anticoncepcional não é o mais indicado. Então, apenas o médico ginecologista vai conseguir dizer para vocês se é ou não é indicado. Mas eu acho importante vocês lerem um pouco mais sobre o assunto, conversarem com o médico ginecologista. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tipo de método anticoncepcional, não se esqueçam de acessar nosso site www.bedmed.com.br, que a gente tem uma área específica, que é o nosso blog, onde a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Um beijo para vocês!